A sua relação afetiva, sexual no casamento, ela é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. O seu sucesso profissional, ele é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. A sua conta bancária, ela é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. E mais do que isso, o amigo do meu amigo, ele influencia o meu resultado. Como assim, Giovana? Então, hoje o nosso papo é sobre como que as nossas redes sociais, elas influenciam a nossa vida e o nosso resultado. Será que você está entendendo ou está percebendo a influência das redes sociais na sua vida? Será que você percebe aí, por exemplo, já constatou que quando o grupo que você está envolvido, o grupo que você vivencia, ele influencia demais o seu resultado? Eita, e se eu falar para você que você ganha financeiramente a média das 6 pessoas que você mais se relaciona? E se eu falar para você que o seu ânimo, ele é a média das 5 a 6 pessoas que você mais se relaciona? Se eu falar para você que o seu casamento é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona? E se eu falar para você que o seu trabalho, o resultado profissional que você tem, é a média das 5 pessoas que você mais relaciona? E mais do que isso, que o amigo do seu amigo influencia a sua vida, a sua tomada de decisão. Jesus, você já pensou como seria isso? Então, hoje o nosso papo, né, do dia vai ser sobre contágio social. O que as nossas redes sociais elas influenciam, os nossos resultados, a nossa tomada de decisão, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá. Bem, a gente começa realmente conversando e mostrando para vocês o que significa conexão, tá? Então, conexão tem muito a ver com as nossas redes. Então, eu me conecto com as pessoas de várias formas. Eu me conecto com as pessoas em vários lugares e em várias formas. A gente tem as nossas hoje, né? Muito utilizadas redes sociais virtuais, mas a gente tem as nossas redes sociais convencionais, as nossas offlines, que são as nossas famílias, os nossos grupos que a gente faz parte, e todos esses grupos, eles influenciam demais a nossa vida, mas demais mesmo, a gente não tem ideia. E todo o conteúdo que nós estamos conversando hoje, ele está baseado no livro chamado O Poder das Conexões, que é do Nicholas Christakis e do James Fowler. São 2 médicos que estudaram durante 20 anos como que as conexões elas influenciam a nossa vida. Então, esse livro é um tratado, né, um estudo científico mesmo, que fala de como que as nossas redes sociais, como que todas as pessoas que a gente se relaciona, com sentimento, sem sentimento, no pensamento, sem pensamento, no contato, eles influenciam a nossa vida. E a base que nós vamos falar hoje vem deste conteúdo. E também a gente fala um pouquinho, né, sobre o que está impulsionando a nossa vida. Então, você pode perceber que, assim, na sua vida, você vai ter algumas pessoas que vão, sim, diretamente impulsionar você, e vão ter aquelas pessoas que, querendo ou não, vão ancorar. Elas vão jogar você para baixo. Então, é extremamente importante que você comece a analisar aí na sua vida, opa, quem que está me jogando, quem está me levando para o próximo nível, quem está fazendo bem para mim e está, assim, me ajudando, né, a ir além, e quem que de repente está travando tudo que eu falo, isso não vai dar certo, tem um pensamento mais pessimista, mais limitado, e é extremamente importante que você entenda quem são as pessoas que te impulsionam e quem são as pessoas que estão ancorando você. E essa é uma das coisas que é bem interessante, tá? A gente começar a entender. Então, contágio social são todas as nossas redes sociais, que pode ser os grupos da academia, os grupos de amigos do marido, o grupo de amigos dos filhos da escola, os grupos da família do marido, o grupo da família da esposa, o grupo da igreja 1, 2, o grupo de trabalho 1 e 2. Então, a gente entende que a gente deve se relacionar, em média, com de 5 a 8 grupos de pessoas. Olha que número sensacional. Normalmente a gente se relaciona com vários grupos de pessoas, e todas essas pessoas, elas influenciam muito o nosso resultado. Então, às vezes você tem um amigo, né, que vai para balada, que ele sempre chama você para balada. Você tem, às vezes, o amigo que é aquele que está levando você para um caminho mais, vamos dizer assim, fora da curva, que você pode estar correndo mais risco, que você pode estar se tornando mais vulnerável de uma forma, inclusive,
perigosa, você vai ter aqueles amigos que vão jogar você para baixo com a crítica, com o bullying, né? Então, assim, sempre vai ter os grupos que vão jogar você para cima, que vão impulsionar o seu resultado, e você também vai ter o grupo que pode estar aí jogando você também para o outro lado. Então, é aquele ditado, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso várias vezes. Eu ouvia da minha avó, da minha mãe, aquela frase que diz o seguinte: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Sim? Eu ouvia muito isso da minha mãe e da minha avó. Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Por quê? Porque é exatamente isso. Esse estudo científico, desse tratado científico do Krustalkis, ele fala que nós somos a média das 5 a 6 pessoas que a gente mais relaciona. Então, imagina, se eu tenho aí 5 amigos que vão, que vêm, que me levam, que eu vou, que eu busco, que eu ouço, que eu penso, que eu troco, bem, é exatamente isso. Diga-me com quem andas que eu direi logo, logo quem tu és, tá? Então, deixa isso. E aí você tá vendo uma imagem, para quem tá comigo aqui no YouTube, tá vendo uma imagem de uma pessoa jogada na cama, muito preguiçosa. Então, você pode perceber, por exemplo, que aí, principalmente agora na quarentena, se a sua família ela tem uma rotina de ficar mais tempo, né, na cama, o pessoal mais tranquilão, mais jogadão, você vai ver que a média, normalmente o que vai acontecer, isso vai ser compartilhado com as outras pessoas. Talvez tenha no máximo 2 que tem um movimento diferente, mas você vai ver que é muito mais complicado, tá? Muito mais complicado para essas pessoas voltarem, continuarem fora do ritmo. Então, a maioria, ela causa um movimento diferente, ela impulsiona mais gente. Então, é por isso que a gente precisa ficar bem atento, tá? Mas aí, será que tem uma saída? Será que existe uma possibilidade da gente realmente fazer alguma coisa para sair desse fluxo, né? Que de repente não é um fluxo que eu gostaria de participar, de repente sair desse fluxo que não está me levando para lugar nenhum e que está me influenciando negativamente, ou melhor, está distante daquilo que eu gostaria de fazer. Então, o contágio social, né? A gente precisa deixar muito claro o que é uma rede social, né? Então, uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas e organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Então, eu dei exemplo do pessoal da academia, eu dei exemplo do pessoal da igreja, eu dei exemplo do pessoal do futebol, eu dei exemplo dos amigos do marido, dos amigos, dos filhos da escola. Então, todas essas redes ou de pessoas, organizações, elas acabam influenciando e levando esse fluxo de pessoas para um determinado sentido. E aí, o que acontece? A gente vai alinhando valores e objetivos, ok? Então, é todo mundo que está afim de fazer dieta. A gente vai criar o grupo, essa rede social do pessoal da dieta. Todo mundo que quer investir em liderança. Todo mundo vai acaba se criando um grupo dessas pessoas. O pessoal que quer emagrecer, cria-se o grupo da pessoa que quer emagrecer. Então, a gente vai vendo que esse contágio, essas redes, elas vão surgindo à medida que os valores e os objetivos, eles vão ficando congruentes, ok? Então, e aí isso é muito interessante, que não só a gente partilha de valores e de comportamentos, mas a gente começa a entender como que a gente se sente melhor. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que eu curto livro, por exemplo, eu sou a pessoa da leitura. Então, você vai acabar que dentro da família, dentro do trabalho, dentro das próprias redes, você vai conectando com pessoas que têm esses comportamentos, esse mesmo estilo de vida. Então, a gente sabe, né, que tem vários, né, o pessoal do CrossFit, né, que é super forte. A gente tem o pessoal da dieta, que também é super forte. Então, assim, existem várias redes sociais que elas realmente se movimentam, que elas se organizam e que elas levam as pessoas. Então, por isso que a gente precisa ficar bem atento, tá? E a gente entender se está congruente com os nossos objetivos, que esse é o grande ponto dessa questão, tá? E aí, uma das coisas que é bem interessante, que o contágio social, ele é um processo que comportamentos, sentimentos, hábitos e costumes de uma pessoa, elas transferem para outra sem nenhum problema. Então, entende-se assim, que eu e você, todos nós, até você assistindo aqui a minha live,
todos nós estamos com os nossos Bluetooths ligados, ok? Então, eu e vocês, nós estamos com os nossos Bluetooths ligados. E o que significa estar com o nosso Bluetooth ligado? Eu estou a todo momento buscando uma conexão e levando uma conexão. Então, é muito interessante que a gente entenda a hora, né? Que se a gente não tiver consciência, esse Bluetooth vai se manter ligado o tempo todo. E pode ser que em alguns casos, principalmente quando você tem objetivos muito claros no trabalho, nas suas finanças, na sua vida pessoal, para o seu casamento, que em determinados momentos talvez você precisa fechar o seu sinal de Bluetooth, para você não captar. E isso é o que nós chamamos de gestão do contágio social, tá bom? Então, hoje eu queria muito falar um pouquinho disso com vocês, por quê? Porque tudo a gente envia energia, a gente envia conexão, tudo tem uma vibração e essa vibração a gente não enxerga. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, quantas vezes que você de repente chegou para trabalhar, saiu da sua casa bem, passou uma noite agradável, você de repente vivenciou um dia gostoso, você estava lá tranquilão, dormiu bem, deu tudo certo, fez sexo com sua esposa, com seu marido, foi uma noite gostosa, acordou bem, tomou banho, se preparou, já sabia mais ou menos o que você tinha para fazer no dia no trabalho, e você entrou no escritório e deu 10 minutos que você estava ali, pum, zero. Você começou a sentir uma coisa estranha, aquele ânimo que você trouxe, que você chegou, talvez não esteja mais. De repente, você começa a se incomodar com alguma coisa, de repente, seu sentimento começa a mudar, você já se irrita com alguma coisa, e bem, bum, virou. Hein? Isso tudo são conexões. Isso tudo é o poder que as nossas redes sociais têm de nos influenciar. E isso acontece em vários ambientes, em ambientes totalmente diferentes, mas que a gente está ali, né, conectado. Então, isso acontece em casa. Às vezes, uma das coisas que acontece muito também é que, às vezes, só pelo fato, hoje eu vou sair para encontrar os amigos tal. Quando eu defino que eu vou sair para encontrar com os amigos tal, eu já mudo meu estilo de roupa que eu vou vestir, eu já sei que, de repente, eu não tô ali na vibe de comer alguma coisa, ou eu não tô na vibe de beber alguma coisa, e automaticamente, porque eu decidi encontrar com essas pessoas, a minha mente, ela já muda, hoje eu vou tomar uma cervejinha a mais, hoje eu vou relaxar um pouco mais, e você já perde totalmente o foco de tudo que você vinha construindo. Então, quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de contágio social, sem eu querer, se eu não estiver atento, se eu não estiver consciente, se eu não estiver fazendo gestão de tudo isso, o que acontece? Eu acabo sendo muito, muito influenciado, tá? E o contágio social, gente, é uma coisa muito interessante, ele funciona de mais ou menos de 3 formas, né? A gente fala que são 3 estágios. Um deles é com a minha microexpressão facial. Então, se eu chego perto de uma pessoa e eu percebo que ela está com o semblante um pouquinho caído, a boca um pouquinho caída, sabe aquele sorrisinho caído? E ela está, de repente, olhando mais para baixo, e se eu me conecto com ela, se eu olho para ela, o que acontece com essa pessoa? Automaticamente, mesmo que eu estivesse mais sorridente, se eu estivesse mais animada, automaticamente eu vou começar a espelhar a mesma fisiologia, a fisionomia dela. Então, a nossa microexpressão facial, ela fala muito sobre nós, principalmente agora que a gente está usando máscara, porque quando eu estou colocando uma máscara, vocês vão ver que os nossos olhos, eles falam muito, e os nossos olhos, por mais que a gente não entenda, eles contagiam demais os nossos relacionamentos e as nossas conexões com o cliente, com o colega de trabalho, com o chefe. Então, às vezes, você está com a parte, né, de baixo do rosto fechada, mas os seus olhos estão falando muito do que você está sentindo, muito do que você está imaginando. Então, essa pequena mímica aqui, né? Essa mímica inconsciente dessa microexpressão, ela influencia demais. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, a gente pega aqui uma máscara, né? Então, eu coloco a máscara, o que acontece? Estão me vendo? Aí, se eu tô triste, ó, eu fecho a cara e desço a sobrancelha, vocês vão ver que ela vai ficando um pouco diferente. Se eu estou mais relaxada, tudo é observado. Mesmo que seja sutil, a gente muda totalmente a conexão que a gente está fazendo. Né? A pupila, ela abre, ela fecha, então é muito interessante. E esse espelhamento, ele é inconsciente. Então, primeiro eu me conecto com a pessoa, seguido eu espelho
espelho isso, querendo ou não, involuntariamente, eu espelho isso, né, de forma inconsciente, e acaba que isso transforma meu sentimento. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Às vezes você vai fazer uma visita, né, quando a gente estava podendo fazer visita, e vai ver um bebezinho, né, vai fazer a visita de um recém-nascido. Aí você chega lá e começa a olhar para o bebê e fala assim, ai, belezinha, ai, coisinha bonitinha, ai, coisinha linda. E aí você abre o sorriso. O que acontece? Automaticamente, ali num tempinho bem curto, a criança ela vai espelhar o seu olhar e a sua boca. Se a sua boca estiver aberta, automaticamente a criança também abre. E isso é inconsciente. Testa para você ver aí na sua casa. E tudo isso é contágio, né? Então, às vezes, no seu trabalho, você não sabe por que você vai embora com muita dor de cabeça. O líder que não está alinhado, ele não tem ideia de como ele influencia os seus liderados. Às vezes ele está com uma questão para resolver que não tem nada a ver com o trabalho, e um olhar que ele dá para o time, uma fala, uma palavra, um semblante que muda dessa liderança, dessa gestão, ele muda totalmente a vibração e a frequência desse time, dessa liderança. É muito, muito extraordinário, tá? E aí, o que acontece? A gente acaba percebendo o que está acontecendo, então, sem querer eu percebo, sem querer eu absorvo e começo a imitar essa pessoa, e aí o meu sentimento ele também começa a virar. Isso é a influência que a gente tem da comunicação. Então eu posso não falar nada, nem abrir a minha boca com uma palavra, mencionar uma palavra, que eu já estou influenciando as outras pessoas. Imagine mais ou menos, imagine que é realmente esse exercício, o exercício do Bluetooth, tá? Sem querer, eu estou o tempo todo mandando coisas e recebendo coisas, mandando coisas e recebendo coisas. Ou eu estou influenciando, ou eu estou sendo influenciado, tá bom? Essa é uma questão muito importante que a gente precisa entender. E aí, qual que é a grande questão que a gente precisa ficar alerta? Comunicação positiva ou negativa, a gente não tem imunidade contra isso. Então, o que acontece? Se eu não estiver sabendo o que está acontecendo, eu não consigo me cuidar naquele ambiente. Então, por exemplo, às vezes você sabe como está acontecendo exatamente nesse momento, né? A gente não sabe onde o vírus do Covid-19 está, a gente não sabe quem são as pessoas que estão doentes, querendo ou não, se ela não tiver sinalizado. Então, é a mesma coisa que acontece com o contágio social. A gente não enxerga, a gente não vê. E esse é o grande lance. Se eu não trouxer consciência para o que eu estou fazendo, se eu não trouxer ali, deixar bem claro o objetivo pelo qual eu estou vivendo, fazendo, buscando, trocando, eu vou entrar num fluxo que talvez não tenha nada a ver comigo, e aí você não sabe por que o seu resultado não muda, você não sabe por que a sua conta no banco está como está, você não sabe, de repente, como que o seu trabalho está, porque o colega do lado, ele pode estar trazendo e influenciando muito as suas atitudes, as suas ações e o seu resultado. Pensa nisso. E aí, como que isso também acontece, né? Através dos nossos campos magnéticos, que são a nossa mente e o nosso coração, que são os mais fortes, né? A nossa mente, ela tem um canal vibracional, um campo vibracional muito grande, e o nosso coração é muito maior que a nossa mente. Então, você imagina que se eu estou sentindo amor por uma pessoa, coisas boas por uma pessoa, isso aumenta muito mais se isso vem do meu coração, se isso sai da minha razão e vai para a minha emoção. E a mesma coisa acontece com o meu pensamento. Se eu estou ali pensando com raiva daquele cara que não entregou o projeto que ele tinha que entregar, que ele não fez o que ele tinha que fazer, e eu estou ali, ó, emanando, mesmo que racionalmente, um sentimento. E a gente não tem como ficar imune a isso, a não ser que a gente faça e aprenda a gestão do contágio social, tá? Então, lembre-se que o nosso Bluetooth, ele está todo o tempo aí ligado. É importantíssimo que você entenda que se você não está afim, fecha, né, o Bluetooth dentro do coaching individual, dentro dos cursos que eu trabalho, né, dentro do Reaja que nós vamos desenvolver, né, que é o nosso curso novo. A gente vai falar muito na jornada Reaja sobre contágio social, principalmente para os líderes e gestores que estão realmente buscando engajar os times. Se você não estiver controlando a sua forma de se relacionar no contágio social, você vai ver que muita coisa vai ficar complicada. Então, fiquem alertas ao
contágio social. O contágio social é extremamente importante e ele dita muito os nossos resultados, tá? E aí, qual tipo de resultado? A sua saúde, o seu peso hoje, ele é a média das 5 pessoas que você mais relaciona. A sua relação afetiva, sexual no casamento, ela é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. O seu sucesso profissional, ele é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. A sua conta bancária, ela é a média das 5 a 6 pessoas que você mais relaciona. E mais do que isso, o amigo do meu amigo, ele influencia o meu resultado. Como assim, Giovana? Como assim? Bem, sabe aquele, o seu pai está trabalhando, né? Digamos que eu sou o filho. O meu pai foi trabalhar e lá no escritório o amigo dele contou uma história de um outro amigo que não tem nada a ver nem comigo, nem com ninguém. E aí, lá no trabalho, ele recebeu a história da terceira pessoa, pensa, né? Então, o amigo dele do trabalho contou a história do outro amigo. Aí, então, ficou o terceiro amigo. Aí, a história do amigo passou pelo amigo, chegou no meu pai. E o meu pai chega em casa contando a história para mim. Essa comunicação, esse contato, essa fala, o VAS, a intenção emocional, ela passa muito pelas pessoas. A gente não tem ideia. Como, por exemplo, o estudo científico que o livro, né, O Poder das Conexões, ele retrata, ele fala que a depressão, todo sentimento de angústia, depressão e ansiedade, eles atingem mais ou menos até 2 quilômetros quadrados. Imagina, esse sentimento, ele pode atingir até 2 quilômetros quadrados. Você imaginou como é que fica se eu colocar intenção nisso, sem eu saber? E mais do que isso, imagina dentro do trabalho, imagina aí no seu trabalho, junto com a sua equipe, onde você tem rapport com o seu time, onde você tem troca com o seu líder, onde você, além de escutar o líder, você vai entregar isso para o seu cliente. Como é que fica essa conexão? Se você, de repente, acordou bem, está vibrando pela sua meta, você está super feliz e, de repente, você escuta uma fala desalinhada da pessoa que está ali direcionando, né, o seu trabalho, que está ali na liderança do seu trabalho. Ou melhor, você não sabe entender o que é, veio de casa e como que isso vai influenciar a sua liderança, seus liderados. E aí, gente, isso explode. Aí você não entende por que o seu time não chegou e no final do mês e não conseguiu bater a meta. Você não entende o que influenciou negativamente e de repente, destruiu o engajamento dos seus liderados. Você não entendeu, de repente, o que fez você se distrair do seu processo de gestão. Simplesmente porque você não estava olhando. Então, é imprescindível, principalmente para líderes, gestores, empresários, empreendedores que estão aí olhando para o futuro e estão ali buscando, né, reagir, se posicionar neste momento pós-pandemia. Você precisa entender rapidamente quem são as pessoas que podem estar influenciando a sua vida para levar você mais para longe ou que estão jogando você para baixo. Fica a dica aí, hein? Você que é gestor, tá? Porque todo mundo influencia todo mundo. Todo mundo influencia todo mundo. E olha só, ele traz um estudo tão importante, mas tão importante, que ele fala o seguinte, que a influência entre pessoas, né, desse nível aí de felicidade, ela aumenta em 15% seu nível de felicidade, dependendo das pessoas que estão ao seu lado. O seu peso, a sua obesidade, ela interfere 18% a mais ou a menos, dependendo das pessoas que você está perto. As suas finanças, din-din, bolso cheio, é 24% de influência. Você já imaginou como é que é isso? Fico cansada só de pensar. Eu fico preocupada só de pensar que 24% do que pode mexer na minha vida financeira vem da influência das pessoas que eu me relaciono, até 5 pessoas que eu mais me relaciono. E como é que a gente faz para cuidar de tudo isso? Eu preciso fazer a gestão do meu contágio social. Eu preciso rapidamente entender o que está rolando com as pessoas que eu estou me relacionando, quem são essas pessoas, porque eu preciso entender que ou eu estou influenciando, ou estou sendo influenciado. E isso é o grande segredo do sucesso, principalmente agora, nesse momento de pós-pandemia, né, que a gente está passando aí por uma transição. A gente precisa acordar. Ontem eu falei muito isso nas aulas do Poder da Ação, né, que a gente precisa estar muito antenado no que está acontecendo para a gente começar a agir, porque senão a gente pode perder aí o nosso tempo.
né? E as nossas redes sociais, é aí que eu falo para você agora que está aqui comigo. As nossas redes sociais, elas precisam muito estar alinhadas aos nossos objetivos. Se os meus objetivos eles estão claros, então qual é o objetivo? Eu tenho como objetivo criar um projeto, adaptar um projeto novo que esteja mais adequado ao contexto atual de negócios, de finanças, de trabalho, enfim, de informações, enfim, eu preciso fazer uma adaptação. Digamos que eu não conheça tudo, que eu não sei tudo, eu preciso estar mais buscando me conectar com pessoas que estão nesse movimento. Talvez não sejam todas elas, mas a maioria delas precisa estar conectada. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não tiver ali focado em buscar pessoas que saibam, inclusive mais do que nós, a gente vai continuar estacionado no mesmo lugar. Por isso que as nossas redes sociais, tanto online como presenciais, como offline, elas precisam estar muito, muito parecidas com os nossos objetivos. Senão a gente acaba se distraindo e perdendo o foco, tá? Então, como é que eu faço, Giovana, agora para fazer a gestão do meu contágio social para 2020? Ontem, a gente teve um encontro muito legal do Poder da Ação, a gente teve mais de 50 pessoas aqui, 2 horas comigo, no período da noite, e nós falamos muito isso, né? O que acontece agora com a gente, que nós começamos aí, a maioria de nós, principalmente aquelas pessoas que já me acompanham com os conteúdos do coaching, que a gente tinha planos importantes para 2020, né? A gente teve um início de ano super diferenciado, motivado, várias pessoas ali engajadas. Por quê? Porque a gente realmente estava começando uma nova década, um ano bonito, 2020, novos planos, novas possibilidades, e de repente, pum, mudou tudo. Como é que eu faço? E ontem a gente falou muito disso. Qual que é o lado, né, que eu vou olhar? Eu vou olhar para o lado da abundância, da oportunidade, que mesmo diante de uma crise, a gente sempre tem uma oportunidade, ou eu vou olhar para o outro lado da escassez e das ameaças. E esse é o grande ponto. Se você quer realmente fazer gestão do seu contágio social, principalmente focado no seu desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, de trabalho, e sei lá, familiar, do casamento, qualquer área da sua vida, você precisa entender qual é as conexões que você está alinhados, porque senão pode ser que o seu futuro ele mude sem você perceber e não para a direção que você gostaria, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês hoje é ou defina ou reveja, né? Ou faça as duas coisas sobre os seus objetivos para 2020. Porque, graças a Deus, né, a gente está vendo que o tempo está passando. E, claro, as coisas não estão nada ainda positivas, nada boas, mas a gente está vendo que com o tempo tudo passa, né? E a gente precisa começar a entender que tudo vai passar. Não vai ser igual era, né? Nunca mesmo vai ser mais como era, mas a gente está no período de readaptação. E é importante que a gente esteja alinhado com os nossos planos, porque se a gente não tiver planos, o que vai acontecer? Nós vamos acabar seguindo o plano de alguém. E, de repente, seguir um plano de alguém não está necessariamente alinhado com aquilo que você sonhou e espera realizar para você, tá? E aí você precisa entender se você vai criar um plano, redefinir um plano para você crescer ou para você parar, né? Para você ficar aí esperando a água passar por baixo da ponte, para depois que tudo isso se resolver, você, sei lá, começar a fazer diferente, tá? E você precisa de uma outra coisa, que essa é uma dica super importante. Não esqueça que você precisa entender, respeitar e monitorar tanto a sua influência quanto a influência que você está recebendo dentro dos espaços que você vive, né, dentro das redes que você participa e do tempo que você está lá. Então, por exemplo, eu não sei se vocês de repente, já viveram isso, mas existem alguns lugares que você vai ter um determinado tempo para permanecer, tá? Então, por exemplo, você precisa, talvez você tenha que trabalhar junto com uma pessoa que você não é 100% ali, não tem uma empatia, não tem ali um relacionamento gostoso, mas você precisa conviver com ela porque vocês trabalham junto. E a gestão desse contágio social é extremamente importante. Por quê? Porque você precisa cuidar do tempo e do espaço. Então, eu vou lá, eu entendo que aquele relacionamento, aquela relação, ela não é muito boa para mim, mas eu preciso resolver isso agora. Então, eu vou lá e eu ajudo
ajusto o tempo e o espaço. Eu não me conecto visualmente com essa pessoa por muito tempo, eu não toco nessa pessoa, eu não fico próximo demais dessa pessoa, e aí sim, na hora que eu sair de lá, a minha influência pelo Bluetooth é menor, ok? Então eu posso não só entender que as pessoas fazem isso comigo, como eu também faço isso com algumas pessoas, tá? Uma das coisas que é super interessante para a gente entender como que essa influência das conexões, elas chegam na nossa vida, é quando você está em contato com uma pessoa de sotaque diferente do seu. Então, por exemplo, né, a gente sabe que existem alguns sotaques no Brasil que são extremamente significativos. Então, por exemplo, quando você encontra um mineiro, e aí você está ali 5, 6, 7 minutos com essa pessoa, e aí o que acontece? Você simplesmente começa a falar como ela, entendeu? E aí, para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso contexto técnico aqui de hoje é o seguinte: o melhor estímulo para conseguir mudar o que não está ao nosso alcance é unir-se com aqueles que partilham do mesmo sentimento de mudança. Então, é muito interessante assim, se você está numa onda de que você precisa cuidar do dinheiro, se alinhe a pessoas que têm mais dinheiro que você. Se você está com dificuldades no seu relacionamento conjugal, busque casais que você avalia que estão vivendo bem nos relacionamentos. Se você está tendo aí uma opção e uma busca por ter mais resultados no seu profissional, busque por estar perto de pessoas profissionais ou de pessoas, né, que envolvam o trabalho, que saibam mais que você, tá? E não se esqueçam que ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. E se você se coloca à disposição de ser influenciado, você precisa ser influenciado por pessoas melhores que você, que sabem mais que você, que estão num nível acima de você, que aí sim você está no caminho certo, tá? E aí a minha pergunta é, você está preparado para fazer parte de um grupo de pessoas que motiva e realiza outras pessoas? Porque esse é o grande movimento, né? Será que eu realmente estou preparado para influenciar positivamente as pessoas? Será que eu estou realmente pronto, né, para a gente influenciar outras pessoas? Tá? Então, isso é super importante para que a gente entenda que o contágio social, ele fala muito mais de nós do que nós mesmos. Se eu não estiver atento ao que está acontecendo, eu acabo sendo influenciada, eu mudo a minha vida sem perceber. E aí eu queria fazer agora para vocês aqui um depoimento pessoal, tá? Quando eu conheci a ferramenta do contágio social, quando eu conheci esse conceito de contágio social, foi tão forte para mim, principalmente com relação à questão do meu trabalho, do que eu queria para o meu trabalho, que eu decidi mudar de cidade, eu decidi mudar de trabalho, né? Eu fiz uma mudança na minha reestruturação profissional justamente por conta do meu contágio social. Então, assim, eu fiz uma lista de todas as pessoas que precisavam sair da minha rede de relacionamento e eu fui em busca de outras pessoas, estrategicamente, porque eu entendi que a minha relação com Deus era influenciada pelas pessoas que eu me relacionava, o meu casamento estava sendo influenciado pelas pessoas que eu me relacionava, o meu trabalho, as minhas finanças estavam totalmente influenciadas pelas pessoas que eu estava ali me relacionando, e eu mudei tudo. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que tenham coragem para mexer na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua vida é sua. Daqui a pouco, 5, 10 anos que passam assim, você vai chegar lá na frente e vai falar, meu Deus, o que foi da minha vida? E aí você vai ver que você é a média de todas as pessoas que você conviveu. E eu não estou só falando de pai, mãe, irmãos, não. Eu estou falando das pessoas que você trabalha, da academia que você frequenta, do carro que você dirige. Tudo isso é influenciado pelas pessoas que você se relaciona. E isso não é a Giovana que está falando, né? O poder das conexões não é a Giovana que está falando. Isso é um tratado científico. São dois profissionais, 2 médicos que estudaram mais de 20 anos uma cidade inteira. Eles mapearam a cidade inteira. No livro eles falam de uma coisa super interessante que você já deve ter vivido aí na sua casa, aí perto de você. Eles falam de uma coisa super legal sobre reforma.
Então, por exemplo, digamos que você está lá na sua casa, isso a gente pode perceber de duas formas bem claras. Quando você está lá na sua casa e, de repente, alguém começa uma reforma na rua. Alguém começa a pintar um muro, de repente começa a pintar troca um telhado, aí daqui a pouco o vizinho mexe no portão, o outro vizinho mexe não sei na onde, aí você vai ver que a rua está lá com umas 4 a 5 reformas. Analisa aí comigo se isso já não aconteceu com você. Analisa aí comigo se isso já não aconteceu perto de você, se você já não observou. Outra coisa que é super legal da gente entender também, a troca do carro. Eu troco o meu carro, aí daqui a pouco alguém perto de mim troca o carro, aí o vizinho do lado troca o carro, aí daqui a pouco o outro também troca o carro, e aí você vai ver que todo mundo já se mexeu sobre trocar o carro. Já aconteceu isso com vocês? Hein? Já repararam isso? Sim ou não? Responde aqui para mim, você, no Instagram, se você, de repente, já vivenciou isso. De uma pessoa que você está ali perto, convivendo por perto, troca um carro, troca outro carro, aí começa, um troca, outro corta, aí lá na rua de baixo outro troca, aí o outro amigo troca, nossa, troquei. Né? Então, isso a gente tem essa influência, a gente recebe muito essa influência das outras pessoas sem perceber, tá? Então, isso a gente precisa estar muito conectado. Então, é isso, não se esqueçam, ou a gente está influenciando ou a gente está influenciado. Não esquece que você é um captador, né? E você está aí, sim, mandando coisas, recebendo coisas, sentimentos, atitudes, comportamento. E isso é uma grande questão que a gente precisa entender. Se todas as conexões que você faz parte, todas as redes sociais que você faz parte, estão alinhadas aos seus objetivos de trabalho, de futuro, de relacionamento, se o seu núcleo, né, está te fazendo realmente crescer e evoluir, tá bom? E não fique com receio de mudar as suas redes sociais. Não fique com receio de, né, excluir algumas pessoas, fazer uma limpeza das suas redes sociais. E tem uma coisa super importante que eu preciso acrescentar para vocês hoje, principalmente nesse movimento que nós estamos fazendo, estar mais dentro da nossa casa. Vocês não têm ideia de como as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, a televisão, as séries que você assiste influenciam a sua vida. Então, tenha muito cuidado com o que você está assistindo, com o que você está ouvindo, com o que os seus filhos estão assistindo e ouvindo, porque você pode estar se sentindo protegido dentro da sua casa, mas nem sempre é assim, tá? Então, olhe mesmo, cuide do que é importante para você, alinhe tudo isso, principalmente questões profissionais, financeiras, de relacionamento, porque isso dita muito o seu futuro, tá bom? Então, cuide das suas conexões. Beleza, pessoal? Queria muito agradecer vocês que estão aqui comigo no YouTube. Muito obrigada, né? Vocês sabem que aqui a gente tem a apresentação, então vocês conseguem assistir com outros detalhes. E vocês também aqui do Instagram, é sempre uma alegria poder estar com vocês, né? Toda terça, às 5 horas da tarde, a gente está ao vivo, beleza? E não deixem de compartilhar esse link, não deixem de se inscrever aqui no meu canal, tá? Não deixem de estar comigo, eu estou nessa vibração aí de fazer contagem social para eu chegar aos 1.000 inscritos do meu canal do YouTube, porque a gente sabe que depois que a gente tem 1.000 inscritos, a gente consegue, né, levar os conteúdos para mais pessoas. Então, se vocês puderem me ajudar, se inscrevam no meu canal no YouTube, curte, compartilha, tem muito conteúdo top lá, que eu tenho certeza que pode ajudar, principalmente nesse momento que a gente está precisando se ajustar, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui no Insta. Semana que vem a gente se vê. Estamos aí cheio de coisa, agitando muita coisa. E vocês aqui também no YouTube. Foi uma alegria, uma grande gratidão estar com todo mundo. Um beijo, gente. Boa semana para vocês.